A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Me perdoe pela demora dos vídeos, vocês sabem a situação, né? Já contei aí em vídeos anteriores, mas sempre que possível vou deixando um vídeo aqui até a gente tentar retomar a normalidade, embora em casos como esse é difícil. A gente sabe que tá descansando, mas a gente não sabe o último suspiro como foi, né? Então a gente fica naquela apreensão, mas está nas mãos do Senhor, afinal de contas, tudo é dele, para ele e como ele deseja, né? Eu vou dar uma lida. A gente hoje começa o capítulo de número, aliás, o livro de números, né? Que é a sequência cronológica. Então, depois de Levíticos, realmente vem os números. Números se trata do censo, né? Ou seja, da contagem de israelitas, de quando foram libertos do Egito até o momento, eu creio eu, da chegada em Canaã, né? Não me recordo se é até a chegada de Canaã, mas eu vou ler coisa rápida, só o primeiro capítulo. E assim, livros a gente vai fazer que nem Levíticos, a gente vai pular muitas coisas, porque lembrando que o censo naquela época não contava todos da família. Normalmente o censo eles contavam a idade, eles contavam pelos guerreiros, ou seja, a idade de 20 anos acima. Eram só os homens que eles contavam, né? Não sei se aqui em números vai falar diferente, né? Porque a gente teve a leitura ano passado, mas eu não me recordo desse detalhe. Mas hoje eu vou ler só o capítulo 1, até mesmo porque a internet aqui também não é muito boa, né? São Paulo, selva de pedra, então o sinal fica difícil aqui. Mas vamos lá, né? Números capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel pode sair à guerra. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Como eu tinha havido dito antes, realmente é só o exército que eles contam, né? Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. Aí aqui ele vai falar, né, que serão as 12 tribos, falará o nome de cada tribo, né, de cada homem que será referente a cada tribo. Isso vai até o versículo 15. E no 16, estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares de Israel. Gente, me desculpe que eu tô vendo aqui, percebendo que uma hora é a claridade que não tá boa, é o celularzinho também. Esse celularzinho também não tá ajudando muito. O importante é a voz sair, como se diz, nítida para vocês aí. Então, continuando no 16, né? O importante os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram
declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Imagina só, uma tribo só tinha 46.500 homens, né, da idade de 20 anos para cima. Foram os que eram casados, né, ou seja, suas esposas e seus filhos. Então imagine quantas pessoas. Aí a partir daqui eu vou pular porque aqui vai falar sobre o restante das tribos, né? Que eram 12 tribos, lembra? 12 tribos de Judá. Então, deixa eu ver aqui no final. Eu tô sem a Bíblia, gente, que minha mãe hoje, o encontro hoje é na casa de uma irmã e eu não estava muito bem, então acabei ficando aqui em casa. Como é pertinho aqui, ela já tem o costume de ir, ela foi sozinha e eu fiquei descansando, então eu tô lendo através do celular dela. Aí então, quando terminou de contar, aqui, deixa eu ver, aí terminou em Naftali, né? Aí estes foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim todos foram contados os filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contarás a tribo de Levita, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um a sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Então, lembra que nós vimos, né? Nós falamos sobre isso. Os levitas eram um povo separado para Deus, né? A responsabilidade deles era cuidar do tabernáculo, então eles não entravam nesse censo, né? Esse censo era especificamente para contar a quantidade do seu exército, que ali no começo, lembra, no começo ali são, apertei errado aqui, no começo ali, né, alguns milhares ali, né, até esqueci a soma de quantos eram do exército ali, gente, perdão.
quando Deus eram 603.550. Já pensou quantos, né, do exército? E vamos ver no final quantos serão, né? Quantos aumentarão no meio do caminho, porque afinal de contas eles ficarão ainda no deserto por muito tempo. Então, na realidade, o capítulo de Números é só para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas, né? Da quantidade, isso para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que seguiram ao Senhor. E isso também, né, quando chegar no deserto, a gente também vai ter uma ideia da quantidade de pessoas que blasfemaram contra o Senhor, porque ainda tem muita história a acontecer aí, não vou adiantar, porque eu vou deixar durante o vídeo aí para a gente ir se localizando juntos, né? Até mesmo porque eu não me lembro onde, os livros que aconteceram isso e tal. Lembrando que a gente está numa leitura cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Então, vamos continuar a leitura e aos pouquinhos a gente vai aprendendo cada vez mais. Você que tiver um tempinho, você pode ler um pouquinho mais, você pode progredir, você pode pesquisar em outros livros, você pode comparar, né? Porque a Bíblia, por exemplo, os livros, né, no Novo Testamento de Marcos, Mateus e Lucas, eles, por exemplo, têm muitas coisas que são os mesmos acontecimentos, mas de pontos de vista diferentes. Poxa, mas como assim pontos de vista diferentes? A Bíblia não foi Deus quem escreveu? Não, não foi Deus quem escreveu. A Bíblia foi inspirada por Deus. Deus a inspirou para escrever. Deus deu a inspiração divina para escrever, mas foi o homem que escreveu ali. Deus escreveu as tábuas do Novo Testamento, dos mandamentos, né? Ele inspirou para que a Bíblia fosse escrita, mas cada um colocou o seu ponto de vista ali. Então, muda-se a posição, por exemplo, um está vendo de frente, o outro está vendo de um lado, o outro está vendo de outro, mas o acontecimento é o mesmo. Então, a gente vai ver essas diferenças na Bíblia, mas não há contradição. Muitas pessoas, inclusive, falam em contradição da Bíblia. Ela não se contradiz, ela simplesmente tem pontos de vista diferentes, né? Porque são pessoas que estão escrevendo. É inspirada por Deus, mas a visão de quem está vendo aquele acontecimento ali são de pessoas diferentes. Por isso tem pessoas, né? Aí o demônio se utiliza dessas pessoas para provocar dúvidas entre os outros, né? Provocarem dúvidas. Ah, mas tá se contradizendo, que não sei o que. Não é assim que funciona, né? Então, antes de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Conversar com quem mais sabe, né, das coisas, com quem sabe de tudo, que é onisciente. Conversar com Deus. Sempre, em tudo que você for fazer e pensar. E lembre-se, a gente tem um filtro entre a mente e a boca. Esse filtro ele é muito importante porque as palavras jogadas ao vento, ela não volta mais. E a palavra dada, lembra que a palavra tem poder. Deus falou, haja luz e houve luz. Então tome cuidado quando você proferir as suas palavras. Ela pode machucar muito mais do que uma faca no peito. Então tome cuidado com suas palavras também, porque você pode magoar muito a pessoa amada. Tá? E a gente vai continuando. Eu vou deixar o vídeo curto para não demorar de carregar e eu conseguir publicar ainda hoje, tá bom, gente? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, Senhor. Proteja-a de todo mal, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em seu lar, toque em sua vida profissional, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga a todos para os seus caminhos, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai. Nos proteja, Pai, nos guie, nos conceda sabedoria e discernimento, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo abençoe, esteja em seu coração. Deus abençoe.